Olá, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Bom, o título hoje é Uma geração que não vai vestir o paletó de madeira. Sim, já entendemos o que eu quero dizer. Uma geração que não vai passar pela morte. O sonho de todo ser humano é a eternidade. O sonho de todo ser humano, aqueles que têm um pouquinho mais de condição, cientistas, gastam milhões e milhões para buscar uma fórmula para viver eternamente. E a fórmula já nos foi dada. A fórmula está na Bíblia. Deus já nos deu a fórmula. A fórmula é a gente termos fé em Deus, termos fé no seu Filho Jesus Cristo. Se nós tivermos fé em Jesus Cristo, se nós tivermos fé em Deus, nós temos a fórmula da eternidade, irmão. É simples, é fácil, é acessível a todos. Aquele que tem mais condição financeira, aquele que não tem condição financeira. Aquele mesmo que não tem condição nenhuma. Ele pode ter acesso a essa fórmula. É acessível a toda a humanidade. Jesus está acessível a todos. Agora, a ciência desenvolve remédios, desenvolve algo, mas não é acessível a toda a humanidade. Porém, Jesus Cristo é acessível a todos. Através de Jesus Cristo, nós podemos conquistar a salvação eterna, a vida eterna. Bom, nesse sentido, então nós vamos ler uma primeira passagem bíblica que vai nos mostrar que uma geração não passa pela morte. Uma geração não veste esse chamado terno de madeira. Quero ler então com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Ele fala assim, porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que o Senhor nos falou aqui, 17? Depois nós que ficamos vivos, nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Encontraremos com o Senhor nos ares. Mas antes disso, no 16 ele fala, primeiro ele vai ressuscitar os mortos. Por que ele vai ressuscitar os mortos primeiro? Deus tem urgência de ressuscitar os seus filhos. Deus tem urgência de ressuscitar aqueles que o servem. Então, primeiro ele vai ressuscitar aqueles que serviram a ele, aqueles que sempre estiveram no caminho dele. Ele vai ressuscitar primeiro. Assim que ele ressuscitar essas pessoas, então ele fala, e agora eu vou arrebatar os vivos, os que estão vivos. Há algo maior do que isso que nós podemos sonhar, meu irmão? Nós podemos sonhar com faculdades, nós podemos sonhar com casa, nós podemos sonhar com tudo, mas nós sabemos que nós sonhamos com a vida. Todos nós sonhamos com a vida. Todos nós queremos um pouquinho mais, viver um pouquinho mais, poder realizar algo a mais. Esse é o desejo no coração de todo ser humano. Mas nós sabemos que cada dia que passa, também um dia da nossa vida é tirado. Mas quando nós temos Jesus no coração, nós sabemos que cada dia que passa, nós estamos conquistando um direito de viver com Deus na eternidade. Nesse sentido também, como eu falei, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Se nós tivermos Jesus no nosso coração, então nós não vamos passar pela morte. Por que nós não vamos passar pela morte? Porque nós cremos que nós estamos vivendo a geração que vai presenciar esta palavra que eu li. Por que nós cremos? Porque nós estamos vendo sinais, vários sinais. E eu quero ler com vocês uma palavra que está em João. Lá em João, capítulo 14, versículo 6,
Jesus ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo para nós, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, meu amigo. Se você tem Jesus no teu coração, você tem a verdade. Se você tem Jesus no teu coração, você tem a vida. Então, nós precisamos ter quem no nosso coração? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E se nós queremos, sim, sermos arrebatados, então nós precisamos ter Jesus. Porque se nós tivermos Jesus, então nós vamos ser arrebatados. E se nós tivermos Jesus, vai acontecer algo maravilhoso, algo magnífico, que eu quero ler uma outra passagem agora. Essa outra passagem que eu quero ler, ela está descrita em Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. A Bíblia relata que já houve uma pessoa que foi arrebatada. E eu quero ler. Por que essa pessoa foi arrebatada? Por que essa pessoa foi levada ao céu? Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Ele diz assim: e andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. Tá vendo? Por que Deus tomou Enoque então? Porque Enoque andava com Deus. Está aqui, está descrito na Bíblia. E ele não foi visto mais entre os homens, porque Deus o tomou. Amado irmão, a palavra do Senhor nos deixa claro. Precisamos andar com Deus, precisamos estar nos caminhos do Senhor, precisamos estar servindo ao Senhor dia e noite. Temos que estar nos caminhos dele, temos que ter Jesus no nosso coração, porque Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Amém? E como eu disse, nós acreditamos que nós somos a geração que vai presenciar o arrebatamento da igreja, o arrebatamento daqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Como está descrito ali em João, ele é a verdade e ele é a vida. Então, se nós aceitamos Jesus, nós temos a verdade no nosso coração. Se nós aceitamos Jesus, nós temos a vida. E se nós temos a vida, então nós somos arrebatados pelo Senhor na vinda dele. E se a nossa geração é a geração que vai presenciar o arrebatamento, se a nossa geração é realmente essa geração que vai presenciar esse grande evento que está para ser realizado, então nós somos a geração que podemos não experimentar o paletó de madeira. Mas precisamos andar com Deus. Porque a Bíblia relata também que nesse dia muitos vão ficar. Sabe por que vão ficar? Porque não estão andando com Deus. Não estão como Enoque. Que Enoque ali, como nós lemos em Gênesis, ele andava com Deus e não foi mais encontrado entre os homens. Para que a gente possa saber sobre essa geração que eu digo, que podemos ser a geração que vai presenciar o arrebatamento. Há um texto na Bíblia, em Mateus 24, que vai relatar sinais dos finais do tempo. Sinais que vão estar acontecendo. Sinais na terra, sinais no céu. Sinais. Cumprimento de profecias. O retorno do povo judeu para Israel, para Jerusalém, a reconstrução do Estado de Israel. O texto de Mateus 24 vai nos relatar todos esses fatos acontecendo. E aí, no versículo 33 de Mateus 24, ele nos fala assim, ó: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo à porta.
Olha que palavra. Sabei que ele está próximo às portas. Quando verdes todas essas coisas, amado irmão, o Estado de Israel não existia. Não existia. Desde o ano 70 depois de Cristo, assim que o templo foi derrubado, ali houve uma guerra, onde os romanos invadiram Jerusalém. Esse povo foi espalhado sobre a terra. Esse povo foi espalhado. E na nossa época, em 1948, Israel voltou a existir de novo. Uma nação descendente do próprio rei, do próprio Jesus Cristo, que é o nosso rei, que é o nosso Senhor, Salvador. Uma nação descendente dele voltou a existir na nossa era moderna, na nossa época. E o texto de Mateus 24, ele fala isso. Quando vê essa nação na terra de novo, sabeis que eu estou à porta. Quando verdes também os terremotos, os furacões, os tsunamis, quando vocês vê o céu se escurecendo. São Paulo, o mês passado, 3 horas da tarde, ficou como noite. Outros países estão ocorrendo. Talvez você diz, mas foi um efeito por causa de uma queimada, por causa de X ou daquilo. É o efeito estufa. Amado, a Bíblia ela é muito clara. Ela não relata o que vai ocasionar esse dia de escuridão, o que vai ocasionar os tsunamis, o que vai ocasionar os maremotos, o que vai ocasionar os vulcões. A Bíblia não relata o que vai ocasionar. A Bíblia relata que vai ocorrer. Vai ocorrer. Claro que para ocorrer há efeitos anteriores. A palavra de Deus é perfeita, amado. Então, a Bíblia aqui nos relata, Mateus 24, versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo à porta. Jesus Cristo está vindo. Nós podemos ser a geração que não vai vestir o terno de madeira. Você pode não precisar desse terno. A tua família pode não precisar desse terno de madeira. Não há algo maior do que isso. Você quer sonhar uma vida eterna para o teu filho, para a tua filha, para a tua família, para o teu irmão, para a tua irmã? Ofereça Jesus Cristo. Ofereça Jesus para eles. Jesus está às portas. Há tempo para todos nós. Deus está nos avisando. Jesus quer salvar cada um de nós. Amém? Deus abençoe cada um. Que essa palavra possa edificar o coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus, deixa essa palavra para a vida, para a salvação, para a restauração da família, para a restauração da casa, para a restauração dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.